Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 40. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, pelo privilégio de podermos mais uma vez meditar na sua palavra. Irmãos, existem muitos momentos na vida em que nós enfrentamos desafios que são tão grandes e tão assustadores que nós nos sentimos intimidados e temos dificuldade de crer e confiar em Deus. Às vezes, nós lidamos com uma sucessão de fatores que parecem estar conspirando, contra nós, todos eles reunidos, e nós nos sentimos pequenos diante desses desafios. E isso acontece com todos nós, diferentemente do que ensinam os profetas, os falsos profetas, os falsos profetas de ontem e os de hoje também. É perfeitamente normal que os filhos e filhas de Deus experimentem situações limite onde sobra sofrimento e angústia e falta a esperança, muitas vezes. E nesses momentos, ainda que nós saibamos que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele nos ama, as circunstâncias vão nos esmagando, nos comprimindo, e nos pressionando na direção da incredulidade. Então, sofrer de incredulidade em determinados momentos da vida, por conta desses sofrimentos e lutas que passamos, não é vergonha nem falta de fé, na verdade, não é necessariamente uma incredulidade em si, mas é um momento de instabilidade na fé, onde nós não temos a segurança necessária para enfrentar essas lutas e passar por esses momentos. E o que devemos fazer? Será que existe algo concreto que possamos fazer para conseguir ultrapassar esses vales tão profundos e sobreviver a eles? A Bíblia diz que sim, e ela mostra que há o que fazer nesses momentos. Existe algo essencial que jamais deve faltar, especialmente nesses momentos difíceis da vida, que é a memória da fé. Nós já falamos disso aqui em outra ocasião, e é comum ouvir o dito de que o brasileiro tem memória curta, e que esse é um dos fatores que o leva a escolher mal seus governantes. Mas, de certo modo, o que acontece com a fé em termos de, especialmente nos tempos ruins, não é muito diferente, não. Nós, muitas vezes, por não termos memória de quem é Deus e do que Ele pode fazer, justamente nesses momentos mais difíceis que enfrentamos sofrimentos e perdas e tribulação, nós optamos pela incredulidade, pela desesperança. E por quê? Justamente porque nos faltou essa memória do que Deus já fez, do que Ele pode fazer. E eu tenho certeza que, se eu perguntasse aqui a qualquer um dos irmãos, se os irmãos têm uma história para contar do que Deus já fez em suas vidas, certamente haveria muitas histórias. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, e Ele é um Deus presente na vida dos seus filhos. Então, Ele está sempre nos socorrendo, Ele está sempre nos amparando, nos segurando. E o salmista, então, nos ensina a seguir esse caminho diferente. Ele nos convida a rememorar a fidelidade, a graça, o amor de Deus, que já foram revelados a nós no passado, para que nós possamos enfrentar as angústias e aflições do presente, confiantes de que no tempo oportuno o Senhor virá
e Ele irá trazer um novo socorro para nós. É sobre isso que nós queremos pensar um pouco nessa noite, à luz do Salmo 40. Então vamos ler, eu peço que você preste bastante atenção na leitura e depois mantenha a sua Bíblia aberta, ok? O salmista diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação. A tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela é espada cortante que pode penetrar até o mais profundo de cada alma humana para discernir ali, Senhor, tudo o que acontece no mais íntimo de cada um de nós. E ali o Senhor pode trazer à luz todas as mazelas, ó Deus, tudo aquilo que está escondido, até mesmo oculto do nosso entendimento, para que seja tratado, curado, revelado, ó Deus, aperfeiçoado por Ti. Que o Teu poder se manifeste nessa noite através da pregação da Tua palavra e traga cura e restauração às nossas almas. Que o Senhor renove em nós a fé, a esperança e a confiança na Tua graça. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que ocorre neste salmo é algo diferente do que nós vemos nos salmos de ações de graças, porque neles nós encontramos um relato que conta sobre alguma
dificuldade, alguma luta, alguma tribulação que o autor vinha passando, e num determinado momento ele fala do socorro que Deus trouxe, e então ele termina com ações de graças. Neste salmo é diferente, porque primeiro o salmista fala do socorro do Senhor, que já veio sobre ele, mas estranhamente no segundo bloco do salmo ele passa do louvor à súplica, ele inverte o processo. Então, de que maneira nós devemos entender essa estrutura? É certo que ela mostra que o salmista estava vivendo um tempo de aflição, agora, hoje, no presente. Então, o que ele faz é olhar para o passado e se lembrar de outro momento aflitivo em sua vida, quando Deus trouxe a ele o socorro e o livramento. Então, ele busca se alimentar da esperança através dessa memória, dessa lembrança. E, a partir disso, ele pode crer que Deus agirá novamente em sua vida para socorrê-lo ainda mais uma vez. Então, é bem provável que Davi aqui já estivesse falando como rei de Israel, e nós vamos assumir que sim. Então, quando ele fala de inimigos, eles podem não ser necessariamente inimigos pessoais, mas nações inimigas. E o fato é que a situação que ele vivia naquele momento era uma situação muito inquietante para ele, muito angustiante. E ele dependia de uma ação providencial, salvadora da parte do Senhor, para trazer alento a essa situação. Então, ao observarmos como ele vai lidar com essa situação que ele vivia, nós podemos extrair lições valiosas aqui, que podem também nos ajudar a lidar melhor com as nossas próprias lutas e aflições. Então, vamos olhar novamente para o texto, né? Nós vemos aí, versículo 1, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, no primeiro bloco, que vai do verso 1 ao 10, Davi vai trazer à memória o que Deus já fez por ele. Ele vai lidar com 3 tempos neste salmo. Ele olha para o passado, e ali ele vai se lembrar dos livramentos, dos atos redentivos do Senhor, da misericórdia do Senhor, que se revelou sobre a sua vida, e ele faz uma espécie de espelhamento com o que está acontecendo no tempo presente, as aflições, as angústias, as tribulações, e ele vai entender que, fazendo esse espelhamento, não há como comparar a graciosa providência de Deus, a grandeza do amor de Deus, da bondade de Deus, com as tribulações e aflições que nós passamos nessa vida. Ou seja, o poder de Deus em nos salvar, em nos conduzir em graça e bondade é muito maior. Então, ele vai fazer esta comparação, e ele espera confiante num futuro melhor, né? Porque somados o passado e o presente, o resultado é esperança de um futuro melhor. É essa conclusão que ele vai chegar aqui no Salmo. Então, a primeira coisa que ele mostra é uma espera ansiosa que ele viveu num passado, aguardando o socorro e a misericórdia de Deus. A nossa tradução, ela traz esperei com paciência ou pacientemente pelo Senhor, mas a tradução melhor aqui seria mais no sentido de esperar com ansiedade. Esperei ansiosamente. Então, a paciência aqui reflete uma certa demora da parte de Deus. E a verdade é que, quando nós estamos esperando que Deus faça algo, a gente sempre tem a impressão que demora, né? Por mais que Deus seja pronto em nos ouvir, ainda assim, nós sempre vamos achar que está demorando demais. Porque nós somos impacientes crônicos. Nós não conseguimos esperar pelo que Deus tem para fazer. Isso, irmãos, é fruto da queda, né? O primeiro pecado foi resultado da impaciência do primeiro casal, que não esperou que Deus revelasse o restante dos seus projetos e planos com eles,
e anteciparam, né, pularam etapas, queimaram etapas e com isso acabaram transgredindo a vontade de Deus, pecaram contra o Senhor e nos condenaram a esse mundo pecaminoso que nós vivemos hoje. Então, a impaciência é algo que está sempre presente em nossos corações, né? Essa ansiedade. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos lançar esta ansiedade aos pés do Senhor. Mas Jesus nos fala sobre isso em Mateus capítulo 6, e ele condena a ansiedade como algo que tira de nós a visão correta das coisas. Porque quando nós nos livramos da ansiedade e conseguimos meditar na palavra de Deus, nos feitos do Senhor, nós enxergamos que assim como Deus cuida dos pássaros, assim como Ele cuida das flores, assim como Ele cuida da criação como um todo, não é? A criação inanimada, de certo modo, que não consegue responder a Deus como nós respondemos, Jesus pergunta, será que Ele não vai cuidar de nós? E o apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, o que o salmista está fazendo é exatamente isso. Ele está lançando a sua ansiedade diante de Deus, na esperança de que o Senhor venha cuidar dele. Glória ao nome do Senhor. Então, a situação que é drástica e desfavorável para ele é comparada aqui a um poço onde o salmista estaria ali atolado até o pescoço, sem esperança de livramento. Não é? Ele diz, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando eu era criança, tinha umas séries na TV e quase toda série tinha um pântano e quase todo pântano tinha areia movediça. Não sei quantos aqui lembram dessa época, né? E era muito aflitivo quando a pessoa caía na areia movediça e aquela areia ficava puxando a pessoa para baixo, e a gente assistindo aquilo numa angústia, aí a pessoa ia afundando até o pescoço assim, aí quando já não tinha mais esperança de salvação, aí vinha aquele herói com a sua capa, tcharam, e aí salvava a pessoa daquele atoleiro. Depois, mais tarde, eu aprendi que era tudo mentira, que a areia movediça praticamente não existe, né? Não existe essa coisa da areia puxar a pessoa para baixo, isso é coisa do cinema mesmo, de Hollywood. Então, mas a ideia é mais ou menos essa, é como se o salmista estivesse aqui afundado num poço de lama e estivesse sem esperança de salvação. Irmãos, eu consigo dimensionar muito bem a figura que Davi quis usar aqui. Certa vez, quando eu era criança, nós tínhamos o hábito, nós tínhamos um campo de futebol onde a gente jogava e a gente ia para lá, jogar futebol e se divertir, brincar e tal. E teve um determinado momento em que, por alguma razão, houve uma erosão no campo e abriu um buraco enorme e a água da chuva formou ali um poço. E a gente, como não desperdiçava nenhuma oportunidade, né, já que a gente não tinha mais o campo, a gente usava o poço como piscina. A gente ia para lá, brincava, mergulhava, aquela coisa toda e tal. E aí um dia eu fui com o pessoal e o pessoal começou a ir embora, né, saiu um, saiu outro, saiu um, saiu outro. Por fim, eu fiquei sozinho lá e não percebi que eu estava sozinho. E aí pensei, como toda criança, né? Os pais hoje até dizem que as crianças são inimigas do fim, né? Que elas não querem... elas não conseguem simplesmente parar num determinado momento, porque elas parecem que não se cansam. Então, nós éramos assim também, inimigos do fim. E eu falei, eu vou dar mais um salto só para aproveitar e depois vou embora para casa. E quando eu pulei, os meus pés fincaram na lama lá no fundo, e quando eu fiz força para subir, deu aquela pressão e os meus pés ficaram presos, e eu fiquei desesperado, porque eu não sabia nadar. E aí eu pensei, estou morto, né?
não tem salvação para mim. Aí a minha atitude instintiva foi de levantar as minhas mãos o máximo que eu pude, e aí eu senti que a linha da água passava assim na ponta dos meus dedos. E eu não vou dizer que já tinha rendido o espírito, porque eu não podia fazer isso porque não tinha fé, né? Então eu já estava entregue ali à morte mesmo. E apareceu uma pessoa lá e me tirou, me socorreu. Não sei de onde aquela pessoa apareceu até hoje. Eu sei que foi um livramento que Deus me deu. Mas a figura que o salmista tem aqui é mais ou menos essa. É de alguém que está num atoleiro, que não tem esperança de salvação, né? Então, ele diz que nesse contexto de desespero, de angústia, o Senhor veio e o salvou. O Senhor estendeu a mão e tirou o salmista daquele poço de lama e colocou seus pés sobre uma rocha, firmou seus passos. Meus irmãos, quantas vezes Deus já fez isso nas nossas vidas? Quantas vezes Ele faz, Ele nos livra, quando nós pensamos que não tem mais solução, não é? Estamos sem esperança e o livramento humano não virá, como aconteceu com Jeremias no capítulo 38, versículo 6, onde colocaram ele dentro de uma cisterna, não é? E deixaram ele ali com a intenção de que ele morresse dentro daquela cisterna, mas o Senhor também o livrou no tempo oportuno. Então o Senhor reverteu totalmente a situação e pôs os seus pés sobre uma rocha. E é interessante como Deus é comparado a uma rocha, a um lugar firme, não é? Se nós voltarmos um pouquinho aí, no Salmo de número 18, nós vamos ver essa imagem de Deus como uma rocha, que o salmista traz bastante, em vários salmos, ele traz essa imagem, ele diz, versículo 2, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Louvado seja Deus. Que privilégio, irmãos, nós podemos dizer que Deus é para nós uma rocha firme, um lugar de segurança, de livramento, de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ter fé, especialmente nesses momentos em que nós vivemos, onde só a fé é que nos sustenta e nos faz seguir adiante. Então, nós vemos que o salmista, ele tem essa experiência, não é, lá no passado, e é para isso que ele está olhando diante das circunstâncias que ele vive agora. E ele entende que ele precisa responder prontamente ao socorro do Senhor. Hoje pela manhã, nós ouvimos aqui que a adoração é uma resposta nossa ao favor e à misericórdia de Deus. E o salmista, então, ele tem essa atitude de louvor e adoração. Quando Deus traz o livramento a ele responde ao Senhor prontamente esse socorro, não é? E ele faz isso com o fim de testemunhar a bondade e a misericórdia de Deus. Veja o que diz o verso 3, ele diz, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, esse testemunho do salmista, né, ele entendia na época que levaria outras pessoas a conhecerem o Senhor como um Deus poderoso, um Deus que livra, um Deus que zela pelo bem dos que o temem, um Deus que participa da vida daqueles que são seus para guardar, para livrar, para socorrer, para libertar. Então, as pessoas poderiam aprender a confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, irmãos, é algo que nós precisamos recuperar. A igreja, eu sempre falo disso daqui, a igreja pós-moderna é uma igreja calada. E quando ela abre a boca, parece a Ofélia. Né? Eu não sei, a maioria aqui não conheceu a Ofélia. Estão pensando assim, quem é a Ofélia? Quem é essa pessoa da qual o pastor está falando? A Ofélia era a esposa do Fernandinho. Era um personagem de um programa humorístico que tinha antigamente, e a Ofélia só falava besteira. Então, e ela ainda falava, só abro minha boca quando eu tenho certeza. Então, a igreja hoje está muito calada, e quando ela abre a boca, parece a Ofélia. Né? Fala muita besteira, fala o que não deve falar, e não fala
o que deve falar. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você testemunhou da graça de Deus para uma pessoa, com o intuito de ajudar essa pessoa a enfrentar uma situação difícil? Hoje, irmãos, a gente não fala mais de Jesus. E por que não falamos mais? Porque o nosso coração está cheio de outras coisas. Como é bom quando nós encontramos uma pessoa em desespero e conseguimos compartilhar com ela do que Deus tem feito nas nossas vidas, e nós percebemos naquele olhar que no primeiro momento mostrava desespero e angústia, nós podemos ver um fio de esperança nascendo ali. Que coisa boa! Como a gente se sente bem fazendo isso. Não é? Então é algo que a gente precisa recuperar, não é? E mais, Davi define a disposição de confiar em Deus como uma bem-aventurança. Veja aí o versículo 4, ele diz: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Veja, ele faz aqui uma espécie de ele rememora as palavras do Salmo 1, eu perdi a palavra, mas vou usar essa mesmo. Ele rememora o Salmo 1, que diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Ou seja, é a mesma bem-aventurança de pôr a nossa confiança em Deus, de depositar o nosso coração nas mãos de Deus e permitir que Ele cuide de nós em nossas aflições. Né? O contrário disso que é dar ouvidos à arrogância. Arrogância de achar que nós nos bastamos, que nós somos suficientes para cuidar das nossas próprias necessidades e não precisamos de Deus. Isso aqui é como dar ouvido à mentira. Assim como é dar ouvido à mentira, confiar em falsos deuses que não podem livrar, porque não são reais. Então, confiar em nós mesmos e confiar em falsos deuses, as coisas se equivalem, são coisas semelhantes. Nós estamos crendo na mentira. E ele segue dizendo: Senhor, são muitas, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco, não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então veja, confiar em Deus é entregar a vida aos cuidados do único Deus verdadeiro. E mais, esse Deus, ele tem planos tão altos, tão elevados, ele opera maravilhas em favor dos seus, e os seus planos são tão extraordinários e tão especiais, e ele opera tantas coisas maravilhosas que muito mais do que nós podemos contar. Me lembro daquele hino da harpa cristã, né, que lança esse desafio: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Né? Então, ainda há uma estrofe do hino que pergunta, que desafia: conta as bênçãos do Senhor, se você for capaz. Ou seja, meus irmãos, o que Deus tem operado é muito mais do que nós podemos contar. E o salmista tem toda a razão em dizer isso, porque jamais poderíamos enumerar o que Deus tem feito. Então, ele vai mostrar entre os versos 6 a 10 que a atitude correta diante desse Deus é a de trazer a palavra dele para dentro do nosso coração, de tal maneira que o coração encharcado da palavra falará da palavra, contará aos outros o que o Senhor tem feito e pode fazer, não é, da grandeza desse Deus, da sua glória, do seu poder, da sua majestade, também da sua bondade, da sua compaixão e da sua graça. Então ele diz aí nos versos 6 a 10, sacrifícios e ofertas não quiseste,
abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Então, aqui algumas coisas que nós precisamos refletir nelas. Primeiro, quando ele fala do rolo do livro, que fala a respeito dele, certamente ele está fazendo menção aqui a Deuteronômio, capítulo 17. Se você for rápido aí para manusear a sua Bíblia, você pode olhar comigo. Deuteronômio, capítulo 17, nós vamos ver os versos 14 a 20, onde o Senhor vai dar instruções sobre o rei de Israel, como deve se conduzir o rei de Israel. E aqui é interessante que nós vemos que já era propósito de Deus que Israel tivesse reis, não segundo o coração dos homens como Saul, mas um rei segundo o coração de Deus como Davi, embora não fosse um homem perfeito. Então, no verso 14 do capítulo 17 de Deuteronômio, o Senhor diz, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse e estiverem morando nela, e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor Deus escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Se você está se lembrando de Salomão, você não é o único. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos, e não se desvie do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, assim prolongará os seus dias no reino, e ele e os filhos dele no meio de Israel. É sobre isso que o salmista está dizendo. No teu rolo, ou seja, no teu livro, na tua palavra, está escrito a meu respeito. Qual é a relação aqui? A relação é que o que a lei previu a respeito do rei é que ele oferecesse sacrifícios verdadeiros ao Senhor, com o coração envolvido e não mecanicamente. Então, Davi aqui, ele não está desprezando os sacrifícios. O que ele está fazendo é ensinando que os sacrifícios, eles só tinham valor para Deus se eles fossem oferecidos com o coração envolvido, e não apenas com um ato religioso, como um ato ritualístico, sem vida, sem comprometimento. Assim como o nosso culto só é aceito por Deus quando nós estamos inteiramente envolvidos no culto que oferecemos, e não quando fazemos isso de forma mecânica, superficial. Então, é isso que está sendo dito aqui. Antes de oferecer sacrifícios, o Davi diz, antes de oferecer sacrifícios, Senhor, me agrada fazer a tua vontade. Esse é o ponto, irmãos. O sacrifício aceito por Deus é o sacrifício daquele que se agrada em fazer a sua vontade, que tem prazer na sua lei. E depois nós vamos voltar a esse texto na relação com o Novo Testamento. Mas, seguindo aí nos versos 9 a 10, nós vemos ainda um outro aspecto muito importante nesse sentido,
não é? Como já havíamos antecipado, a consequência natural de se ter a palavra no coração é falar dessa palavra constantemente. Não deixar de falar do que temos visto e ouvido, como Pedro e João deram testemunho lá em Atos capítulo 4, diante das autoridades. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é muito importante, irmãos. É por isso que nós não podemos deixar que a nossa vida com Deus seja uma vida, ter uma espécie de fé, de espiritualidade terceirizada. É o que acontece hoje. As pessoas terceirizam a sua fé. Elas não têm fé em Deus, elas têm fé naquela celebridade, naquele influenciador que tem muita fé em Deus. Então, essa pessoa tem fé na fé que a celebridade tem em Deus, que é grande, entre aspas. Ou seja, nós terceirizamos a nossa fé. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você tenha a sua experiência com Ele, que você tenha uma vida com Ele, que você experimente da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, que você seja uma pessoa que ora, que busca, que confia em Deus, que deposita seus fardos aos pés do Senhor e que vê o livramento do Senhor vir sobre a sua vida. E com isso você pode testemunhar, você pode dizer: eu quero dizer para você que Deus faz, porque Ele está fazendo na minha vida. Mas, infelizmente, irmãos, isso é algo que está se tornando cada vez mais raro, porque nós estamos depositando a nossa esperança em pessoas que supostamente têm uma vida de intimidade com Deus e que às vezes nem têm. Então, nós precisamos voltar àquela velha prática, aquela prática antiga de crermos piamente e de buscarmos através dessa fé, dessa confiança, experiência pessoal com Deus. Porque, meus irmãos, no final das contas, o que vai nos segurar nos dias maus é a memória dessas experiências. É o que está acontecendo com o salmista. Imagine você, se ele jamais tivesse experimentado em sua vida com Deus um momento em que o Senhor trouxe livramento no tempo difícil. Como ele teria memória agora para se lembrar? O que é que o ajudaria a enfrentar esse momento difícil se ele não teve memória, se ele não criou memórias com Deus? Você entende isso? É como alguém que se casa apenas por contrato, mas cada um vive num lugar diferente. O casamento foi só por contrato, não é? Se em algum momento uma das partes depender da outra para escapar de alguma situação em que, para escapar, uma parte precisa conhecer como a outra pensa, o que ela faria naquele momento, como ela agiria, não vai dar certo, não vai funcionar, porque não existe contato, não existe comunhão, não existe intimidade, não existe experiência, não existe troca. Então, irmãos, nós precisamos deixar essa ideia de terceirizar a nossa fé e buscarmos a nossa própria experiência com Deus, porque Ele está disposto a ter um momento especial conosco todos os dias, mas nós precisamos separar um tempo para ter esse momento especial com Deus, para vivermos novas experiências com Ele. Como é bom quando nós conversamos com pessoas que têm uma confiança inabalável em Deus, a gente se sente até fortalecido, não é verdade? Às vezes a gente está ali com dificuldades. Eu me lembro do irmão Júlio, Tenente Júlio, um senhor já bem idoso. Eu ia para a casa dele, e na casa dele a gente subia um monte muito alto, e era muito bonito lá de cima. E o Tenente Júlio foi a primeira pessoa que começou a me ensinar a orar, né? A primeira vez que a gente foi ao monte, eu cheguei lá como um bom pentecostal que eu era, ajoelhei no chão, botei minha cabeça na grama e comecei a orar. E aí ele bateu no meu ombro e falou: você
Vai orar com os olhos fechados diante de toda essa beleza que tem aqui? Não vai contemplar o que Deus fez? Abre os seus olhos, veja o que Deus fez. E ele andava para um lado e para o outro, orando com os olhos abertos, glorificando a Deus. E eu digo para os irmãos que aquilo me trouxe uma inveja tão grande. Não foi uma inveja santa, porque não existe inveja santa. Isso é coisa de crente doido, né? Mas eu senti uma inveja tão grande dele. Eu falei, Senhor, eu queria ter essa intimidade contigo. E o tenente Júlio era um homem que tinha uma intimidade com Deus extraordinária. Você chegava ali carregado de problemas, todo angustiado, desesperado, conversava com ele uns 5, 10 minutos, você saía dali, largando fogo para todo lado. Então, são pessoas assim, irmãos, que muitas vezes nos ajudam a segurar a barra quando a coisa aperta. São pessoas que têm fé, que têm confiança em Deus, que sabem o que Deus pode fazer, porque já fez na vida delas, muitas vezes. Então, é isso que o salmista nos ensina. E por que é importante? Porque agora ele está vivendo um outro momento. Agora ele está vivendo um momento de angústia, um momento de muita aflição, onde ele vai precisar da confiança nesse Deus que operou no passado e que pode operar agora no presente, conforme ele crê. Então, a partir do verso 11, ele vai começar um novo momento dentro do Salmo, é o momento da súplica. Ele diz, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São insondáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Olha só, que diferença, né? Parecem duas pessoas diferentes, falando no mesmo salmo, mas não. Até aqui, até o verso 10, Davi estava lembrando dos seus momentos especiais com Deus. E observe que ele fala também da sua experiência na grande congregação, mostrando o quanto é importante para nós vivermos em comunhão com outros que creem como nós e que podem, como nós, nos fortalecer, se fortalecerem e nos fortalecerem também nessa comunhão. Mas agora no verso 11 ele começa a focalizar a sua situação atual. E embora não haja aqui nenhum indício no início do Salmo que essa mudança vai acontecer, o fato é que ela acontece a partir do verso 11. Mas é interessante que mesmo na súplica, o que ele vai fazer? Ele vai reiterar a bondade e o amor de Deus. Ele diz, não retenha de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Ou seja, ainda que ele esteja vivendo um tempo aflitivo, um outro momento de angústia, ele sabe que Deus é um Deus de amor, de graça, um Deus de verdade e misericórdia, e que pode socorrê-lo. Então, irmãos, é isso, é essa convicção, que mesmo nos tempos de luta e aflição, nós podemos manter. Então, é nesse contexto que nós esperamos na graça e na misericórdia de Deus, não é baseado em ideias e fantasias ou crendices sem substância, mas é uma experiência real, concreta que nós temos com esse Deus. Então, ele diz, Senhor, são incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece. E aqui tem algo importante para a gente pensar um pouco. Tem duas coisas acontecendo aqui na mente do salmista. A primeira, ele entende que os males que estão cercando ele e estão comprimindo são resultado das suas iniquidades, dos seus pecados. Naquela ocasião, a teologia do Antigo Testamento é uma teologia bastante
comprometida com o conceito de retribuição. Então, se você fizer uma leitura atenta de Provérbios e muitos salmos, eles trazem essa ideia de que o justo sempre vai colher o que é bom e o ímpio sempre vai colher o que é mal. Não é? Então, se você fizer tudo certinho, tudo vai dar sempre certo para você. Se você fizer o que é mal, as coisas vão sair erradas para você. As coisas não vão ficar boas para você. Né? Mas veja, no Salmo 73, o Asaf aprende que não é bem assim que as coisas funcionam. Então ele questiona Deus: Senhor, como é que os ímpios podem prosperar e o justo passar por aflição? Então essa ideia da retribuição é confrontada no próprio Salmo. E os Salmos de Asaf são bons para isso. Porque eles mostram, irmãos, que muitas vezes acontece o contrário. O justo padece e o ímpio prospera. Porque a relação de Deus conosco, ela não se esgota numa questão de prosperidade ou escassez, abundância ou escassez, prosperidade ou pobreza. Não. A relação de Deus conosco vai além disso, muito além disso. Então, nós não podemos mensurar o que Deus faz por nós, ou através de nós, com base nos nossos méritos, porque nós não temos méritos. No entanto, muitas vezes, sim, os nossos pecados são responsáveis pelos males que nos sobrevêm. Isso é um fato. Então, se por um lado nós não podemos confiar e não podemos transmitir essa ideia da teologia da prosperidade, que se nós fizermos tudo certo, tudo vai dar certo para nós, e se nós pecarmos vai dar tudo errado, nós também não podemos conceber a ideia de que uma vida no pecado não tem consequências, porque tem. E nós vamos ver mais tarde na vida de Davi essas consequências. Quando ele cai com Batseba, nós vemos a tragédia que acontece. Não é só porque o seu filho com Batseba morre, mas porque a sua vida dali para frente entra numa espiral descendente e ele termina a sua vida como um velho cansado que não conseguiu desfrutar em paz das conquistas que teve. Não é? Ou seja, o pecado tem consequências drásticas, sim. Mas além de viver afligido por essa consciência, aqui nesse caso, ele ainda era oprimido por numerosos inimigos, que eram, segundo ele diz, mais do que os cabelos da sua cabeça, e por isso o seu coração desfalecia. Então são duas coisas oprimindo Davi: o pecado em sua consciência e os inimigos que estão de forma numerosa, né, o cercando e ameaçando a sua vida, o seu bem-estar, a sua integridade. E é interessante que, dentro dessa perspectiva, irmãos, há um confronto aqui de ideias, né, porque lá atrás, naquela situação antiga, Davi, ele traz aqui uma reflexão onde ele diz: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. E agora, ele reconhece que são os seus próprios pecados que o estão afligindo, o resultado dos seus pecados, de alguma forma. O que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que nós nunca vamos ter uma vida uniforme no nosso relacionamento com Deus. Por mais que nós nos esforcemos, não seremos perfeitos nessa vida. Nós teremos momentos em que seremos capazes de viver uma vida de integridade diante de Deus, e haverá outros momentos em que nós fracassaremos nesse propósito. Mas você sabe qual é a boa notícia em tudo isso? É que nós mudamos, mas Deus não muda. Essa é a boa notícia. Então, mesmo sendo tão variáveis quanto somos, mesmo sendo tão inconstantes quanto somos, nós sempre vamos poder recorrer à misericórdia e à graça de Deus, porque Deus é imutável.
Então, o mesmo Deus que agiu no passado, embora o salmista tivesse mudado e agora, por alguma razão, ele tivesse caído em algum pecado e isso estivesse afligindo a sua vida, como consequência, os inimigos numerosos que o cercavam e o afligiam, e ele mudou, mas Deus não mudou. Então, ele busca o Senhor. Ele clama pela misericórdia do Senhor. E ele faz aqui um jogo de palavras, né? Porque lá ele vai dizer, Senhor, agrada-me fazer a tua vontade. Agora no verso 13 ele diz, agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Ou seja, ele está colocando aqui a sua confiança, não em mérito que ele tem, mas inteiramente na misericórdia e na vontade de Deus. Ele busca o livramento, mas ele quer que esse livramento seja algo que esteja de acordo com a vontade de Deus, com o agrado de Deus. Isso, irmãos, é extraordinário. Porque quando a gente pensa em buscar o livramento de Deus, o nosso impulso é querer esse livramento do jeito que ele vier. Mas o salmista está dizendo, Senhor, faça isso se for a tua vontade. Você ora assim? Nós não oramos assim, irmãos. E outra, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, e algo acontece que parece ser a resposta daquilo que nós pedimos, nós nem pensamos duas vezes se é a resposta de Deus ou não. A gente já lança a mão daquilo ali como resposta e pronto. E não é assim que muita gente acaba, como diria o filósofo, dando com os burros na água? Porque a gente pensa, se veio, só pode ser de Deus. Mas às vezes não é. Então a vontade de Deus, irmãos, é sempre o mais importante. Quando nós oramos por alguém ou por qualquer circunstância, nós sempre devemos levar em consideração que o agrado de Deus é o mais importante. Então nós devemos orar e dizer, Senhor, esse é o nosso desejo, mas que se cumpra a tua vontade, não a nossa. Que se faça como tu queres e não como nós queremos. Quem orou assim, irmãos? Jesus. Em que momento? Momento tranquilo da sua vida? Não. No momento mais difícil da sua vida, neste mundo, ele orou assim, Pai, que se faça a tua vontade, não a minha vontade. Então, no verso 14, ele pede a Deus a vingança, né? Como o Salmo 94, que nós comentamos esses dias, ele diz, Senhor, que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram de perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Uma atitude zombeteira, não é? Então veja que além de sofrer com as angústias e aflições comuns, né, que essa situação estava trazendo sobre ele, ele ainda sofria com a zombaria dos seus inimigos. E esse é o sentimento que a gente tem, né, irmãos? Sentimento de vingança. Quando a gente está passando por um tempo de aflição, e as pessoas vêm tripudiar sobre a nossa dor, diz, é bem feito, você está passando por isso, você bem que merece. Nossa vontade é dizer, Senhor, que o Senhor pegue o nosso inimigo e dê com ele numa pedra, como diz lá o Salmo 138. Mas Jesus diz para nós que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E que nós devemos amar os nossos inimigos e que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Ou seja, Jesus elevou o nível, jogou lá em cima a meta agora, né, que nós temos a alcançar, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas aquele era um outro tempo, era um tempo de guerra, onde os inimigos precisavam ser combatidos porque era uma questão de vida ou morte. Então Davi usa a linguagem que era própria daquele momento, ele diz, Senhor,
entra nessa luta por mim, peleja contra os meus inimigos, que eles sejam envergonhados no propósito, não é, de tirar a minha vida, que eles retrocedam, que eles passem vergonha, sobretudo aqueles que zombam de mim, que escarnecem da minha dor, do meu sofrimento. Como nós poderíamos aplicar isso aqui hoje, irmãos, à nossa realidade? De que maneira a gente poderia fazer uma aplicação disso hoje? Porque, como disse Jesus, ele nos ensina a amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, não é? Como nós poderíamos orar? Nós poderíamos dizer: Senhor, que o Senhor possa me livrar de todo o mal que é cometido contra mim, de toda inveja, né, de toda maldade, seja de quem for, que o Senhor possa me livrar de tudo isso, me guardar a minha vida, e trabalhar no coração das pessoas que desejam o meu mal, para que elas se convertam, para que elas conheçam a Cristo, para que elas mudem de vida, para que os seus corações sejam transformados. É difícil, né, irmãos? Mas é isso que nós somos ensinados a fazer. Então, esse brado aqui de zombaria, ele é expresso de tal maneira que o salmista, ele deseja que os seus inimigos sejam postos numa situação desoladora. Não é? É uma maldição que ele está aqui lançando contra os seus inimigos, mas a nossa perspectiva é diferente. Então, ele conclui aqui com os versículos 16 e 17, ele faz um contraponto, né? Se ele deseja o mal para aqueles que o odeiam e que buscam o seu mal, por outro lado, ele diz: exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: seja engrandecido o Senhor, ou seja, o Senhor seja engrandecido. Nas versões mais antigas, a expressão aqui é: o Senhor é grande. O Senhor é grande. E como ele termina o salmo, ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te demores, ó Deus meu. E eu vou fechar aqui com algumas poucas reflexões sobre esses dois versos finais. A primeira coisa importante, irmãos, aqui, é que o motivo de exultação e de alegria, segundo Davi, o motivo de alegria, de exultação daqueles que temem a Deus e que buscam o Senhor, é o fato de que o Senhor é grande. Ou seja, o Senhor, no seu próprio ser, na sua glória, na sua majestade, na sua grandeza, nas suas perfeições, Ele é o motivo da nossa alegria e da nossa exultação. Nós não precisamos de realizações para nos alegrar, não precisamos de vitórias e conquistas para nos alegrar. O nosso motivo de alegria é o próprio Senhor, é o próprio Deus, é o fato de nós pertencermos a Ele, de nós sermos dEle, de nós termos um relacionamento com Ele. Essa deveria ser a grande razão da nossa exultação, da nossa alegria, porque buscamos um Deus que é grande, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que isso é importante, irmãos? Ter esse relacionamento consciente e exaltar o Senhor, glorificar o Senhor pelo fato de Ele ser um Deus grande. Sabe por que isso é importante? Porque nós somos pequenos. Porque nós somos insuficientes para enfrentar as nossas lutas, as tribulações que nos sobrevêm, os males que vêm contra nós. Veja como o salmista faz esse contraponto aqui. Ele diz: o Senhor é grande, mas eu sou pobre e necessitado. Eu sou pobre e necessitado. O que um pobre e necessitado pode esperar? A misericórdia de Deus. Ele diz: porém, o Senhor, que é grande, cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Então, você se lembra que no começo nós iniciamos falando sobre a impressão que nós sempre temos de que Deus demora. O salmista não era diferente de nós. Ele queria o livramento rápido, que viesse logo sobre ele, porque ele precisava. Então ele diz: Senhor, não te demores.
Então, não há nada de errado com orarmos assim e dizer, Senhor, não te demores, porque Deus sempre vai fazer no seu tempo, mas nós devemos ter a liberdade de colocar diante de Deus o que vai em nossos corações. Então, esse apelo, não te demores, do verso 17, ele vai fazer um diálogo com o versículo 13, onde ele diz, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Então, veja que ele tem pressa. O momento que ele está passando é um momento de tribulação que está afligindo muito a sua alma, então ele tem pressa, não é? E ele suplica a assistência do Senhor de forma urgente, assim como Daniel, né, usou as mesmas palavras lá no capítulo 9, versículo 19, também suplicando que o Senhor viesse depressa para trazer socorro. Então, o salmista, ele é plenamente consciente de que ele é um homem fraco e pobre, embora ele fosse um rei. Porque diante de Deus, irmãos, quem é rico? Quem é grande? Só Deus é grande, só Ele é poderoso, só Ele é rico, porque Ele é dono de tudo que há. Então, Davi, ele termina o salmo dizendo, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Esse, irmãos, é o sentimento correto daqueles que esperam alcançar a misericórdia e a graça de Deus. É a consciência da nossa pequenez, da nossa limitação, mas ao mesmo tempo a consciência da grandeza de Deus. Não somente da grandeza do seu ser, mas a grandeza da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade, da sua compaixão para conosco, da sua disponibilidade em nos socorrer nas nossas aflições. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, voltando lá aos versos 6 e 7, 6 a 8, que são mencionados lá em Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ver esses versos, não na versão hebraica, mas na versão grega da Bíblia, do Antigo Testamento. O autor aos Hebreus, e aqui vou terminar, ele falando sobre a superioridade do sacrifício de Cristo, porque é o único sacrifício perfeito, completo, que agradou a Deus. Então, ele diz, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem das coisas real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Louvado seja Deus. De que maneira Jesus aplica esse texto do Salmo 40? Um pouquinho diferente do que o salmista faz. Para o salmista, quando ele fala sobre sacrifícios e ofertas que Deus não quis, não aceitou, ele está falando na perspectiva de que, se não houver um coração envolvido, Deus não aceita nosso culto. E quando ele diz, no rolo do livro está escrito a meu respeito, ele está falando acerca das previsões, né, para que o rei pudesse andar na palavra de Deus e cumprir a sua vontade, fazer aquilo que o agrada. E é isso que estava no coração de Davi, o desejo de fazer a coisa certa. Mas para Cristo isso tem implicações muito mais profundas, irmãos, porque ali ele era o próprio sacrifício. E fazer o que agrada a Deus naquele momento era entregar a sua própria vida em sacrifício pelos nossos pecados. Por isso, o autor aos Hebreus está dizendo
sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito e definitivo. Portanto, não há mais necessidade de sacrifícios, porque os nossos pecados já foram redimidos de uma vez por todas. Ou seja, Cristo fez a provisão para todo pecado que nós pudermos cometer, que nós cometemos ontem, cometemos hoje e vamos cometer amanhã. Isso não deve fazer de nós relapsos, planejando o pecado que vamos cometer amanhã, porque Cristo já redimiu esse pecado. Não, pelo contrário, isso deve nos levar a desejar uma vida de santidade e retidão na presença de Deus. Porque, como o autor aos Hebreus vai dizer lá mais para o final, né, desse texto, ele vai dizer: se nós pisarmos sobre o sangue da aliança e negligenciarmos o que Cristo fez por nós, já não resta para nós a não ser a expectativa de juízo e fogo destruidor. Então, como isso pode trazer conforto aos nossos corações e segurança? Bem, irmãos, se Davi tinha essa convicção, no livramento de Deus, na graça do Senhor, na provisão do Senhor, muito mais nós temos, porque o Davi perfeito, que fez toda a vontade de Deus, o rei perfeito, que fez todo o propósito de Deus se cumprir em sua vida, aquele que entregou a sua vida por nós e que por nós viveu uma vida de plena retidão, segundo o propósito de Deus, ele é o nosso mediador. Portanto, diante dele nós temos toda a esperança, nós temos toda a convicção, nós temos toda a certeza e toda a confiança que mesmo nos momentos mais aflitivos das nossas vidas, ele estará presente conosco. Não é? Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 4 de Hebreus, o autor vai dizer que Cristo não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele é um que pode se compadecer, porque ele padeceu de todos os males que padecemos aqui, né? Isso no capítulo 2 ainda, mas sem pecado. E no capítulo 4 ele diz, portanto, que nós nos aproximemos do trono da graça com confiança, para encontrarmos livramento e socorro em tempo oportuno. Então, eu quero convidar você nessa noite, para nós entrarmos diante do trono da misericórdia, e buscarmos socorro e graça do Senhor para esse tempo que nós vivemos. Amém? Eu convido você, já a título de aplicação, a pensar um pouquinho aí nos desafios que você tem enfrentado, nas lutas, nos temores que estão em seu coração, nas angústias que você muitas vezes sofre. Talvez você não esteja passando por uma luta específica agora, mas você teme por aquilo que pode sobrevir por uma razão ou por outra, hoje ou amanhã, sobre a sua vida, mas eu quero estimular você a lançar toda a sua ansiedade diante do Senhor nessa noite, a confiar na graça, no sustento e no socorro do Senhor, a depositar toda inquietação aos pés do Senhor e viver em paz, confiando na sua graça, na sua provisão, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção,
um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que mais uma vez, Senhor, traz encorajamento e fortalecimento para a nossa fé. Ó Deus, nós estamos vivendo dias extremamente maus, ameaçadores, dias que trazem preocupação, inquietação às nossas almas, Senhor. Ó Deus, sabemos que este mundo é mau, mas a todo instante, Senhor, vemos que novas formas de mal, de praticar o mal, são criadas pelos homens e são trazidas à tona, trazidas à luz, projetos malignos e perversos de destruir a vida, de destruir o bem, de destruir a família, de destruir a igreja e tudo aquilo que há de bom nesse mundo, Senhor. Mas, ó Deus, nós não queremos ficar olhando para as circunstâncias, não queremos ficar com o nosso olhar preso no que acontece ao nosso redor. Ó Deus, e não queremos também ficar ligados ao noticiário da TV, porque sabemos, ó Deus, que a verdade já desapareceu há muito, Senhor, do cenário humano e secular. E se nós desejarmos realmente encontrar a verdade, nós devemos olhar para a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor desperte os nossos corações e as nossas mentes, para que nós sejamos sábios o suficiente para não confiar nos homens, para não confiar nas instituições humanas, nas promessas humanas, porque, Senhor, isso seria a arrogância da nossa parte, como o Salmo nos ensina. Que nós também, ó Deus, não inventemos deuses nos nossos corações e não nos curvemos diante de ídolos, ó Pai, que hoje são multiplicados neste mundo, Senhor. O dinheiro, a riqueza, os bens materiais, as conquistas, os projetos, os investimentos, os meios de multiplicar recursos, ó Pai, até o nosso trabalho e a nossa fonte de renda, Senhor, nada disso é perpétuo, nada disso vai durar para sempre. Todas essas coisas, ó Pai, se findarão um dia. Mas, ó Deus, a Tua misericórdia jamais se acabará, a Tua fidelidade jamais passará. Aqueles que confiam em Ti, Senhor, jamais serão envergonhados, porque Tu és um Deus eterno, Tu és um Deus que permanentemente cuida de nós e anda conosco, Pai, as milhas que vivemos neste mundo, e ainda que nós andemos no vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, e o Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Então, ó Deus, ajuda-nos a lembrar e a rememorar do que o Senhor tem feito. A olharmos para a Tua palavra e vermos os grandes feitos do Senhor, recordarmos os poderosos feitos do Senhor, a olharmos para o nosso próprio passado recente e nos lembrarmos dos muitos momentos em que o Senhor trouxe livramento sobre nós, quando o Senhor nos socorreu de uma forma extraordinária e trouxe a solução, quando não havia solução do ponto de vista humano. Então, ó Deus, permita que nós possamos fazer isso para estimular a nossa fé, a nossa confiança em Ti, ó Deus, e que o socorro do passado possa trazer esperança para o presente e nos levar, Senhor, adiante no futuro, crendo e esperando na Tua misericórdia. Nós oramos, ó Deus, entregando a Ti cada aflição aqui nessa noite. Que todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz possam, neste momento, lançar sobre Ti toda a sua ansiedade e entender que o Senhor pode cuidar desse Teu filho, dessa Tua filha, por mais angustiante e aflitiva que seja a situação que está vivendo agora. Ó Deus, que o Senhor nos prepare para aquilo que está por vir, que o Senhor nos dê graça, sabedoria,
discernimento, que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça a fé e a confiança em Ti, para que seja qual for a situação, o enfrentamento e a dificuldade, nós possamos nos assegurar de estarmos firmados na rocha que o Senhor tem posto debaixo dos nossos pés. Bendito seja o Teu nome, Senhor. E eu te peço que nessa noite o Senhor possa socorrer a cada aflito, que o Senhor possa tirar do poço todo aquele que está ali, ó Deus, angustiado e sem esperança, que o Senhor possa renovar a sua esperança, trazer socorro e livramento, solução e resposta para aquele que precisa, Senhor, neste momento aflitivo da sua vida. E que aqueles que estão vivendo, Senhor, um tempo de bonança, também tenham em seus corações renovada a fé, a confiança em Ti, ó Deus, para que nos dias maus todos nós estejamos preparados para enfrentá-lo com fé e confiança na graça e no socorro do Senhor. Que nesses tempos de bonança nós possamos falar da Tua misericórdia, como salmista, nós possamos dar testemunho da Tua graça, dos Teus livramentos, do Teu poder, da Tua misericórdia, para que possamos influenciar a outros a crerem em Ti e confiarem também na Tua bondade, no Teu amor e na Tua palavra. Que seja assim, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.